vocês vão ver que, se você permitir a emissão de 40 gigatoneladas de CO2, ao invés de 2020, como lá, por exemplo, até 2040, para dar um tempo para a sociedade se adaptar, aí você vai precisar de emissões negativas em muito larga escala na segunda metade desse século, com tecnologias desconhecidas. Tá certo? Então, são cenários que se conseguiu montar para que seja viável atingirmos 1,5 graus do ponto de vista de emissões, né? Aqui, nesse gráfico, por exemplo, aqui mostra as trajetórias de emissões para obter aquecimento a 1,5. Veja que quase todas elas, a partir de 2050, obrigam você a ter emissões negativas, né? E não existe ciência ainda para fazer isso. O relatório deixa isso muito claro, tá? Do ponto de vista de redução de metano, você teria que reduzir para 2030 a 2040 as emissões de metano por 50%. Então, com uma alta de demanda internacional de carne, e quando 1 bilhão de africanos tiverem renda e acesso à nutrição com alto conteúdo de proteína, vocês podem imaginar que isso vai ser um cenário muito difícil da gente atingir. Emissões de black carbon também caindo para 90% até metade da segunda parte do nosso século, e emissões de N2O a 50% em 2040. Ou seja, são reduções de emissões que não tem precedente em nenhum estudo feito até agora, inclusive. Certo? Bom, e aí o relatório também trata da questão de quais são os impactos. Em particular, é interessante a leitura de o que muda do ponto de vista de impactos no meio ambiente, aumentar a temperatura 1,5 graus ou 2 graus. É irrelevante? Faz alguma diferença? Né? É uma pergunta importante do ponto de vista de políticas públicas. E a resposta clara faz uma enorme diferença. Tá? E o relatório quantifica essa diferença do ponto de vista de quanto nós vamos ter de aumento do nível do mar com 1,5 graus e quanto nós vamos ter com 2 graus. Quanto vai alterar o ciclo hidrológico com 1,5 graus, quanto vai alterar com 2 graus. Isso é muito importante, porque é uma análise de risco, é uma análise de benefícios também, né? Então, por exemplo, aqui mostra os impactos e os riscos associados com várias reasons for concern. Por exemplo, né, você pega eventos singulares de larga escala, como, por exemplo, alteração de El Niño, né? Conforme você vai aumentando a temperatura, o risco vai aumentando. Aqui nós temos 1,5 graus, aqui onde nós estamos hoje, aqui nós temos 1,5 graus, aqui nós temos 2 graus. Né? A questão da ameaça aos sistemas únicos e threatened, como eles chamam, ou seja, perda massiva de biodiversidade, provavelmente nós já vamos ter numa situação muito crítica com 1,5 graus. Tá? Outros riscos são menores, outros riscos, a diferença de 1,5 graus para 2 graus não são tão significativos, mas alguns são. Tá? Então, não tenho tempo para a gente detalhar todas essas questões, mas eu acho que é importante. E, para finalizar, basicamente eu peguei algumas frases, eu mantive em inglês para pegar o sentido original do relatório. Né? Quer dizer, primeiro, por exemplo, aumento médio do nível do mar, tá? É alguma coisa da ordem de 0,1 metro mais baixo, com global warming de 1,5 graus comparado com 2 graus. Então, você tem um ganho, sim, e na ameaça em relação às áreas costeiras de todo o nosso planeta. Né? Aqui é bom, aumento riscos da biodiversidade marinha, também tem uma diferença enorme, e tem diferenças robustas, como eu estava falando, em mudanças climáticas regionais, que é o que interessa para cada país, por exemplo, o Nordeste brasileiro, por exemplo, a Amazônia, por exemplo, a Bacia do Prata, entre 1,5 grau e 2 graus. Então, todo o esforço deve ser feito, sim, para limitar o aquecimento a 1,5 graus. Essa é a mensagem clara do relatório. Né?
essas atividades todas têm que estar em consonância com as demais políticas públicas das Nações Unidas, entre eles os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E entre eles, em particular, por exemplo, vida na água, né? Vários deles estão associados com essas questões, água potável e saneamento, crescimento econômico, igualdade de gênero e assim por diante. E o relatório faz uma coisa que o PCC também nunca havia feito. Ele pega cada um desses Sustainable Development Goals e compara com 1,5 grau ou 2 graus, quais são os benefícios conjuntos ou o que é que faz ficar mais difícil atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, por exemplo, vamos pegar um deles. Aqui são os trade-offs e aqui são as sinergias, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, clean water e sanitization, você tem sinergias muito positivas, ou seja, o clima e nossa sociedade ganha junto com a implementação dessa metodologia. Isso não acontece para todo mundo. Por exemplo, nesse caso, a vida na Terra, né, ou seja, a preservação da biodiversidade, obviamente vai sofrer um trade-off muito grande com o aumento da temperatura de 1,5 graus. Então, pela primeira vez, o IPCC pegou as questões climáticas e fez associação com as questões da sociedade de um modo mais amplo, que eu achei isso daí extremamente positivo. É uma análise difícil de fazer, de quantificar, mas eu acho que é muito positivo, porque você sempre tem sinergias e compromissos que você é obrigado a fazer. Qual é o balanço disso, em geral? É uma coisa muito complicada, mas a nossa sociedade vai ter que, cada vez mais, pensar com cuidado nessas questões. Bom, e para relembrar para todos vocês, quer dizer, o Brasil tem uma INDC, né, que deve ser cumprida, né, isso vai ser discutido nas próximas palestras, mas, em particular, né, a questão de desmatamento ilegal zero até 2030 e essa questão do reflorestamento de 12 milhões de hectares de floresta são as questões absolutamente chaves na questão de atingirmos 1,5 graus ou 2 graus. Hoje, a única maneira conhecida e eficiente de retirar CO2 da atmosfera é plantar floresta. Só que, obviamente, você não pode plantar floresta hoje mais em qualquer lugar, de uma maneira produtiva, de uma maneira rápida para remover esse CO2 da atmosfera. Só que o Brasil tem uma vantagem estratégica enorme nessa questão, né, que depois a gente pode discutir, né? E no Acordo de Paris, isso foi um artigo publicado em 2015, né? Estava mostrando que o Acordo de Paris, se todos os países cumprirem a sua INDC naquela época, o aumento médio da temperatura será de 2,7 graus. Se todos cumprirem 100%, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Brasil e assim por diante. O curioso, na semana passada, saiu um paper novo na Nature Communications, né, que basicamente faz uma conta muito curiosa, que eu acho que é muito interessante. Ele pega a INDC de cada país individual e faz uma projeção. Se aquele INDC for aplicado para o planeta, quantos graus o planeta iria aquecer, né? Bom, basicamente, no caso brasileiro, indo direto para a questão, 2,3 graus. No caso chinês, mais que 5,1 graus centígrados. Por quê? Porque a China não se comprometeu a reduzir emissões absolutas. Ela se comprometeu a aumentar a eficiência do produto interno bruto por CO2 emitido. Ou seja, eles vão continuar emitindo mais CO2 do que emitiam a cada ano. No caso dos Estados Unidos, 4 graus. Tá? Então, vejam que, mesmo com o cumprimento de todas as obrigações das INDCs do Acordo de Paris, nós estamos muito longe dos 2 graus ou de 1,5 grau. Né? E, então, para terminar, basicamente, a conclusão principal do relatório está nesta frase aqui, né?
que as trajetórias para você limitar o aquecimento a 1,5 com overshoot limitado ou sem overshoot, vai requerer uma rápida e muito intensa, né, transição na energia, nos sistemas terrestres, na urbanização, na nossa infraestrutura, incluindo transporte e prédios, e nos sistemas industriais, e essas transições em todos esses sistemas não têm precedência na história da humanidade em termos de escala e implicam profundas reduções de emissões em todos os setores. Né? Essa frase quer dizer muita coisa. Né? O primeiro perigo desta frase é o seguinte, que é onde a porca vai torcer o rabo, na minha opinião. Agricultura. Né? Como é que você vai fazer redução de 70% a 80% na agricultura com as técnicas que nós temos hoje, até 2050, e, ao mesmo tempo, alimentar 7 a 10 bilhões de pessoas? É uma pergunta legítima. Eu não consegui achar essa resposta em nenhum lugar do relatório ainda. Tá? Que mais? A concentração de metano e de black carbon precisariam ser cortados, no mínimo, por 35% para 2050, comparado com 2010, tá? E teriam que ser reduzidos em 85% até o final deste século. Ou seja, veículos a diesel eliminados, emissão de black carbon por queimadas de florestas tropicais eliminados. Não tem como você ter esta redução de black carbon ou atingir 2 graus ou 1,5 graus com esta emissão de black carbon na atmosfera. O relatório deixa isso muito claro. Né? E, para terminar, é importante a gente ver que nós temos que olhar para o nosso planeta de uma maneira integrada. Né? Isso daí é uma figura das 6 transformações necessárias para atingir, no relatório de World em 2050. Nós estamos desenhando uma nova sociedade. Clima é um dos aspectos dessa sociedade. E é sempre importante, se a gente quer desenhar uma estratégia que tenha sucesso, a gente não pode olhar só para o clima, você tem que olhar de uma maneira muito mais ampla. Né? Então, vai desde a questão da demografia, desde a questão de consumo e de produção, consumo sustentável, produção sustentável, descarbonização da energia, que é o que a gente viu, sustentabilidade da produção de alimentos, da biosfera e da água, a questão da urbanização, 80% da população vive em cidades. Se a gente ignorar a questão de como nós vamos reduzir as emissões das cidades e aumentar a eficiência, nós não vamos chegar lá. Né? A questão toda da revolução digital, que já está ocorrendo, não só nas eleições, mas em geral. Como é que a gente integra todas estas questões junto com a questão climática? Então, é muito importante que a gente pense o planeta agora de uma maneira muito integrada, porque o que nós estamos fazendo na prática é tentar desenhar uma nova estrutura planetária. Não é só energia e não é só clima. Então, é muito importante que a gente tenha esta visão mais geral. Né? E do ponto de vista de ciência, né, é fundamental que a gente comece a desenvolver a ciência necessária sobre como construir um espaço seguro e justo para toda a nossa humanidade. A pergunta pode ser simples, mas a resposta é extremamente complexa. Ou seja, nós vamos combinar o sistema terrestre com os aspectos sociais que, na verdade, são o motor da nossa sociedade como a gente tem hoje. Né? Então, isso vai desde o uso de água doce, mudança climática, ciclo de nitrogênio e fósforo, etc. e tal, junto com as necessidades sociais de saúde, educação, resiliência, né, voz ativa, energia e assim por diante. No meio dessas duas questões, tem a questão da gente desenvolver a ciência e desenvolver uma sociedade onde a gente possa construir um espaço seguro e justo para todo mundo que habita no nosso planeta. Tá? Então, umas questões para a gente discutir é que é importante a gente perceber que governos, em geral, respondem muito mais aos interesses econômicos e corporativos do que os interesses
da sua população. Sem você mudar esse tópico, provavelmente a gente não vai chegar em lugar nenhum. Falta governança global e políticas planetárias de longo prazo. Esta é outra questão que tem que ser resolvida, né? O Acordo de Paris é um acordo voluntário que, basicamente, se o Brasil não cumprir as suas metas, não cumpriu, assim como os Estados Unidos, né? Obviamente, acho que vocês perceberam que nós temos uma necessidade de uma legislação internacional muito mais abrangente do que a gente tem hoje, né? E a questão da visão de médio e de longo prazo é muito importante, né? Em geral, uma empresa, ou os governos em geral, têm uma visão de, no máximo, 4 ou 6 anos, ou às vezes não tem nem visão nenhuma, né? Mas vamos imaginar que tem uma visão de 4 a 6 anos. Mas a gente vai ter que pensar no planeta num horizonte temporal, digamos, de 30, 50 ou 100 anos. Isto vai exigir também uma mudança profunda dos nossos governos, das empresas que vão continuar aí, e isto atendendo aos anseios, na verdade, da população em geral, não tanto aos anseios corporativos ou aos anseios do sistema financeiro como o que a gente tem hoje. Tá já? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigado pela contribuição. O seu recado é muito claro, o recado da ciência é muito claro. Além da urgência, e lidar com a urgência e a emergência climática significa também construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa, né? Então, se a gente tiver responsabilidade, se os governos tiverem responsabilidade, cada um de nós como cidadãos tivermos responsabilidade, de fato a gente vai fazer o que é necessário. Afinal de contas, eu lembro, eu gosto de citar isso, porque em 2009, lá antes da Conferência de Copenhague, tinha um cartoon muito interessante que falava. A gente estava na Conferência de Clima e na plateia tinha 2 pessoas ali, cidades sustentáveis, ar mais limpo, crianças mais saudáveis, e 2 pessoas na plateia. E se mudanças climáticas forem uma fraude, a gente estiver criando um mundo melhor à toa. Acho que isso vale ainda muito, né? Porque, de fato, quando a gente liga a gente de clima com a gente de desenvolvimento sustentável, é muito claro que não tem outro caminho a seguir. Bom, vou passar diretamente para o Tasso para apresentar uma fatia daquilo que já está chegando na escala de bilhão de dados, que é essa imensa plataforma que eu sei. Então, a tarefa aqui a gente vai fazer um pouco do jogral, ver se a gente consegue fazer squeeze ele. Falando sobre a coleção 6 do SEG, é o 6º ano que a gente publica os dados. Sendo que foi interessante que a gente publicou, a metodologia foi publicada finalmente, né, na Nature, e consolidando o que a gente tem feito nesses últimos anos. Aí, já que consolidou, a gente resolveu mudar de novo. Então, tem uma série de novidades na metodologia que são novidades, depois a gente não consegue publicar, então, mas são bem interessantes. Bom, essa é a maior base de dados de emissão de gases de efeito estufa do mundo, né? Já era antes dessa mudança que a gente fez agora, e agora ela vai se multiplicar muito, e a gente vai mostrar um pouquinho por que isso vai acontecer. Então é isso. Então, o nosso trabalho aqui é contar um pouco sobre a plataforma, os dados que a gente tem, e o que eles estão dizendo. Por vários motivos técnicos, os dados não estão aparecendo ainda se você entrar no site, tentar olhar, você vai ver que não está aparecendo ainda os dados para consulta. Então, nós estamos há, 48 horas cacheando os dados, que é fazer todas as consultas possíveis e tal, para elas ficarem na memória, para quando vocês acessarem lá, vir o dado, né? E você não ficar esperando. E aí, é infinita vezes maior do que a gente imaginou que daria, e está lá cacheando faz 48 horas, esperamos que nas próximas horas termine, e a base de dados vai estar disponível. Nós vamos falar aqui, eu vou fazer a apresentação geral, depois vamos ter uns highlights em cada um dos setores. A iniciativa do SEG é uma iniciativa do Observatório do Clima, tem esses membros do Observatório, 5 membros do Observatório que são responsáveis por fazer as contas, que vocês viram, os dados todos,
que é o pessoal do IEMA, que trabalha com a parte de energia e processos industriais, e o Imaflora cuida da parte de agricultura, o ICLEI na parte de resíduos, o Amazon e o IPAN na parte de mudanças de uso da terra. A gente conta com o suporte da Vina para a parte organizacional, o nosso parceiro de tecnologia é a Prestige, o Sérgio está aqui, que põe a plataforma no ar, e os financiadores a OAK, o IX e a CRUA, sem os quais, obviamente, nada disso que a gente está fazendo aqui seria possível de apresentar. O Observatório do Clima é uma rede, hoje tem 44 organizações, entre os membros efetivos e observadores, estão todos aqui, e é dessa rede que saiu a iniciativa e as organizações, inclusive, estão tocando. O SEG tem um conjunto de outros produtos, que a gente não vai falar hoje sobre eles, mas que a gente vem lançando eles ao longo do tempo, estão disponíveis. Um é o monitor agropecuário, que você pode ter informações sobre algumas emissões do setor agropecuário mensalmente, e o monitor elétrico, que é uma iniciativa de gerar dados de emissões para o setor elétrico diariamente, atualizado toda semana com dados diários de emissões desse setor. E o MapBiomas, que é um projeto que a gente faz o mapeamento da cobertura do solo no Brasil, e que ele foi originado no SEG, para a gente ter dados suficientes para poder entender as transições de uso do solo e permitir calcular direito as emissões desse setor. Além disso, existem duas iniciativas, uma no Peru e na Índia, que são parceiros locais que trabalham com a mesma metodologia do SEG para produzir as séries históricas de emissões desses dois países. O SEG está na sua 6ª coleção. Cada coleção dessas tem algumas versões, mas eu coloquei só as coleções principais. E conforme a gente foi evoluindo, a gente foi acrescentando coisas nessas coleções. Toda vez que a gente publica uma coleção, a gente revisa toda a base de dados. Então, não dá para pegar o dado do ano passado, de 2016, para comparar com o dado desse ano de 2017. É para usar a base nova mesmo, porque lá tem várias coleções que são decorrentes de vários aspectos. Por exemplo, a base de dados do IBGE, de agricultura, todo ano é atualizada e tem pequenos ajustes. Os dados de desmatamento têm ajustes. Então, a gente faz toda essa histórica sempre aqui de novo, né? Esse ano, são duas principais novidades que a gente vai ter na plataforma. Uma, a incorporação dos dados do MapBiomas para aspectos da agropecuária e mudança de uso da terra. Uma parte a gente já incorporou e já está no dado default, que todo mundo vai observar. E uma parte a gente está fazendo um teste numa nova metodologia de calcular as mudanças de uso da terra, que é bem ousada. E então eu vou mostrar um pouquinho dela. E a gente deixou ela como uma segunda alternativa de você ver os dados. A gente vai estudar ainda melhor os resultados. E quando a gente tiver seguro, a gente passa para a parte principal. Mas a gente está fazendo vários testes aqui, é bem interessante de novo. E a outra é que a gente fez um primeiro teaser de como enxergar os dados municipais do SEG. É uma demanda que tem desde o SEG 2, quando a gente começou a falar de estados. A gente sempre achou que não dava para fazer. E esse ano a gente falou, vamos tentar fazer um teste para ver se funciona, e a gente está achando que agora está começando a achar que dá. Não sabemos ainda como lidar com o banco de dados que gera, mas vai ser bem legal esse é um tema novo aí. Então, também é versão beta, para a gente aprender, mas tem bastante coisas interessantes aí. Bom, emissões em 2017, 2 gigatoneladas, né? 2.070 milhões de toneladas de CO2, equivalente. Uma distribuição em que 46% disso é mudança de uso da terra, onde é influenciado principalmente pelo desmatamento. A agricultura, 24%, e a parte de energia, 21%, que é muito parecido com o que a gente tinha em termos de distribuição no ano passado. Isso faz do Brasil, mantém, né, o Brasil como o 7º maior emissor de gás de efeito estufa, isso se considerar a União Europeia como um grupo, se tirar isso, a gente fica em 6º. E ao longo do SEG, a gente teve sempre nessa posição. Em alguns anos, a Indonésia estava abaixo do Brasil, em alguns anos ela está para cima do Brasil. A Índia também, no SEG 1, a Índia ainda estava chegando próximo do Brasil e passou rapidamente, né, que estão tendo muitas emissões lá. Então, essa é a cara que eu estou comparando com o mundo. Comparando com 2016, houve uma redução de 2,3% das emissões. Essa redução, esse recuo das emissões, ela se deu especialmente por conta da redução do desmatamento na Amazônia, em parte compensada pelo aumento do desmatamento no Cerrado.
se não fosse o aumento do desmatamento de cerrado, essa redução seria um pouquinho maior. No ano que o PIB voltou a crescer, crescer 5% de crescimento, né, mas enfim, saiu do negativo, né, pelo menos. Né? E a gente vê que a distribuição das emissões não variou muito, teve uma pequena mudança aí na parte de energia, que aumentou um pouquinho a participação do setor de participação. Agora, se a gente olhar os últimos anos, o que a gente tem é uma estabilidade das emissões. Né? Nós estamos parados no mesmo lugar desde 2010. Fica esse 2 gigatoneladas, né? 2 mil milhões de toneladas, aí nos anos variando de acordo com a variação do desmatamento e com a variação da economia. Né? E uma coisa curiosa é que em 2017 a gente está com os níveis de emissões praticamente idênticos aos níveis que a gente tinha em 1990. Então tem uma boa notícia aí, que é um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, estar com os mesmos níveis de emissões de 1990 é notável, porque todos os países estão aumentando as emissões de questão de desenvolvimento. Então isso é uma boa notícia. A notícia não tão boa é que a nossa emissão per capita é maior que a do mundo, então a gente contribui para o problema de uma forma mais intensa do que outros países, e a gente está longe dos compromissos que nós mesmos assumimos em relação a alguns temas. E o outro é que boa parte desse resultado não tem a ver com políticas públicas específicas aplicadas, mas mais com acasos relacionados à economia, etc., nesses setores que não são o setor de mudança de uso da terra. Aqui tem bastante efeito que você faz em termos de política de controle do desmatamento. Mas, em suma, aqui, a gente vinha numa performance de redução forte das emissões até 2009, por aí, e depois, praticamente, a gente ficou estável nessas emissões. Uma das coisas que explica isso é que, quando você tira a mudança de uso da terra, as emissões, você soma de agricultura, de energia, transportes, processos industriais, etc., resíduos, elas são emissões que vêm crescentes e elas só reduzem, historicamente só tem reduzido nos anos de crise. Então, aqui 2008, 2009, aqui 2015, 2016, a economia começa a recuperar, volta a emissão a ter uma subida. Então, se olhar aqui, a gente tem, sem mudança de uso da terra, as emissões subiram 1%, né? Menos de 1% em 2017, mas nos últimos 10 anos elas cresceram cerca de 20%, o que é bastante. É mais acelerado do que o crescimento das emissões globais de emissões. Aqui é uma comparação entre as emissões brutas e líquidas, a gente sempre chama atenção para esse dado. As emissões líquidas são as emissões que a gente tem, menos as remoções que são estimadas. Na conta das remoções, tem uma série de dados que são um pouco controversos, como a gente contabilizar, especialmente quando a gente contabiliza as emissões de florestas que permanecem florestas, porque a gente só contabiliza de áreas que estão em áreas protegidas, e não contabiliza das demais florestas. Então, isso gera um sinal complicado em relação ao que fisicamente está acontecendo. Né? Fisicamente, o Brasil, quando aumenta o desmatamento, a gente diminui a quantidade de floresta que existe. Então, as remoções estariam diminuindo. Mas como eu só conto as remoções dentro de áreas protegidas, cada vez que aumenta áreas protegidas, aumenta a remoção. Então, é um efeito... o que a gente reporta é o contrário do efeito que a gente tem efetivamente acontecendo. Então, é uma questão bem complicada. Então, a gente opta no CEP, a gente sempre reporta as emissões brutas como padrão, põe o dado das emissões líquidas, porque é o mecanismo do inventário, as regras do IPCC, a gente põe disponível também para todo mundo consultar. Em termos de atividade econômica, quando a gente reorganiza os dados das emissões da forma como, tecnicamente, o IPCC recomenda que a gente tem que fazer o cálculo das emissões e reorganizá-las por setores econômicos, a gente observa que o setor do agronegócio é responsável por cerca de 71% das emissões. Foi responsável em 2017 por 71% das emissões, seguido do transporte, da indústria e depois da produção de combustíveis e geração de energia. Então, esse é o nosso perfil de emissões. Quando a gente olha isso historicamente, a gente vê que, apesar de 71% ser
uma participação bem importante, né? É única em termos de países industrializados, né? Que tem setor industrial, ainda temos, né, setor industrial. O que a gente percebe é que a participação já chegou, teve anos que chegou a quase 90%. O agronegócio era responsável por 90% das emissões. O que é isso? São as emissões diretas do setor, mais as emissões de desmatamento relacionadas ao setor, mais as emissões de energia relacionadas ao setor, mais as emissões, por exemplo, de resíduos relacionados a esse setor. Você junta tudo, já chegou a 90%, hoje está na casa dos 70%, que já é uma evolução, né? Tanto porque reduziu o desmatamento, faz uma diferença aqui, quanto aumentou as emissões do setor de energia, principalmente relacionadas ao acionamento de termoelétricos. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Passando para os dados de estados, como é que eu estou aí? Quem está contando aí? Tudo bem? Tudo ruim? Olha, está muito bem, tá? Tá. A pressão foi forte hoje de manhã. Então, quando a gente olha para as emissões dos estados, tem muita coisa aqui. Para cada um dos estados, a gente tem todas as fontes de emissões também disponíveis, né? Lembrando que o SEG tem cerca de 600 fontes de emissão para serem consultadas, né? Então, a gente aloca essas emissões nos estados, para poder entender o quanto que a gente teria de emissão em cada um desses estados. A gente não conseguiu alocar 4% das emissões do Brasil, então, digamos, 96% das emissões estão alocadas nos estados aqui, que dá esse resultado. Tem 4% que a gente não conseguiu definir onde seria essa emissão, então a gente deixa como não alocado para separado ali, a gente reporta sempre assim também. Mas o que a gente vê aqui é que os estados que mais emitem no Brasil são o Pará e o Mato Grosso, essencialmente por conta da questão do desmatamento e da pecuária. Seguidos de Minas Gerais e São Paulo, que também tem uma emissão importante na parte agrícola, mas mais significativa na parte de energia. Isso faz com que eles sejam grandes emissores. Eu vou deixar a mesma ordem aqui, tá? Começa lá por Pará e tal, e o que menos emite aqui é o Amapá. Agora eu vou tirar só a parte de mudança de uso da terra, aquela que a gente mostrou aqui, que é o que faz a variação das emissões, e vou deixar todos os outros setores. E aí muda a figura. Agora, quem emite mais é São Paulo e Minas Gerais, seguidos do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem a questão do arroz, e que é importante, também tem cirurgia. No caso do Rio de Janeiro é o complexo petroquímico, essas coisas que tem. E tem cirurgia também, que tem bastante emissão, certo? Então, esse é um pouco da história dos estados. Outro dado interessante para os estados, que a gente produziu esse ano, foi a emissão per capita nos estados. E aí é uma coisa curiosa, assim, se você olhar essa linha vermelha, que está aqui, aqui é bruto, do lado de cá é bruto, aqui do lado de cá é líquido, né? Emissões brutas e líquidas. Vou pegar aqui o bruto primeiro. O que a gente tem aqui é a emissão per capita no mundo, essa linha vermelha. Então, vários estados emitem muito mais do que a emissão per capita média do mundo, né? Tem estado que emite mais do que per capita, mais do que o Catar, que é o país com maior emissão per capita, são 50 toneladas por habitante por ano. Tem estado que chega em 70 em emissões brutas, e mesmo quando você faz com emissões líquidas, fica aqui em 58, 57, como é o caso do Mato Grosso e de Rondônia, né, que são os campeões de emissão per capita no Brasil. Essencialmente por conta do desmatamento, e também tem a ver com a população menor desses estados. E a linha verde é a emissão per capita do Brasil. Então, são os estados que contribuem mais para a gente ter uma linha maior e contribuem menos, por exemplo, como Piauí, Pernambuco, Paraná, por exemplo, contribuem com uma emissão per capita menor. Certo? Bom, aqui é uma visão sobre a nossa meta que nós temos, que foi da época de Copenhague, que é a meta de redução de emissões para o Brasil para 2020, que está na Política Nacional de Mudanças Climáticas, 37, eu nem tenho mais mas é 38% mais ou menos de redução, frente a uma projeção que foi feita na época, imaginando que o Brasil fosse crescer 4% ao ano. A gente cresceu um pouco menos que isso, né, na média. Foi zero, né? 9 squad deu zero. E, então, ele dava uma projeção que as nossas emissões chegariam por volta de 3,2 gigatoneladas lá na frente, e descontando 38%, daria 2,2 gigatoneladas. Então, a gente projetou aqui as emissões seguindo a tendência dos últimos, desde 2010, e a gente fica ali na marca do pênalti, né? Quer dizer, nós estamos ali na possibilidade de estar dentro da meta,
Agora, se qualquer suspiro no desmatamento, como o desse ano, já desvia a gente da meta. Seguramente, ano que vem, a gente vai estar meio desviado da meta em relação ao que a gente tem nesse momento. Mas esse é o fato. Todo ano a gente faz, né, essa revisão, e estamos agora numa época aqui no comecinho do século, a gente fala, não, vamos cumprir com tranquilidade. O desmatamento estava caindo bem, então, mas agora já não é tanta certeza. Bom, eu falei que a gente fez um teste. Então, esses dados que eu aprendi até agora são os dados que a gente tem na plataforma default. Quando você entrar na plataforma e consultar os dados, o que vai aparecer primeiro são esses dados em carbono equivalente. Tem todos os gases, né? Inclusive todos esses que a gente nunca ouve falar. Aí tem que ter um Paulo Artacho para vir aqui e falar que a gente, não esquece dos outros também, né? Aqueles tudo com S, que não sei o que e tal, que tem na listinha lá, que o pessoal fala, por que vocês fazem isso? Agora o Paulo Artacho deu valor aí, nosso esforço de medir também os outros. Então tem todos os gasezinhos lá, aqueles malditos que apareceram ali, estão todos lá disponíveis também. Mas uma coisa que a gente fez foi gerar um cálculo com uma nova forma de calcular, uma nova metodologia para calcular as emissões de mudanças de uso do solo, que é basicamente o seguinte. Na metodologia atual, a gente considera que o desmatamento é uma proxy, ou ele é uma referência, para a gente poder inferir qual é a emissão de mudanças de uso do solo no Brasil como um todo. Essa metodologia foi gerada em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque não existia dados sobre o que está acontecendo com a mudança de uso da terra em cada lugar do Brasil. Então a gente usava o desmatamento, porque desmatamento é a maior parcela das emissões de mudança de uso da terra. Só que a gente agora gerou esses dados. Então o MapBiomas, ele gerou dados anuais, mapas anuais de cobertura e uso da terra do Brasil. E com esses mapas, a gente consegue comparar um ano com o outro. E dizer em cada lugar do Brasil, cada pixel de 30 por 30 metros, o que ele era no ano passado, o que ele é agora. E essa mudança é que permite a gente calcular o quanto que foi a emissão para cada um desses pedacinhos. É um trabalho insano que está sendo montado. Tem um monte de discussões sobre especificidades do método, de qual fator de emissão você vai utilizar, que a gente está discutindo bastante com a equipe de inventário, que aqui tinha MCT, tal, ali. E nós estamos discutindo isso, né, fortemente, e que então a gente gera mapas de transição e a partir deles a gente faz um cálculo. E aí é um cálculo louco, que é cada um dos 9 bilhões de pixels do Brasil de 30 por 30 metros, qual teria sido a transição, e aí qual seria a emissão que você teria em cada um deles, ou a remoção. Bom, eu vou mostrar assim rapidinho e sair correndo, né? Não. É o seguinte, esse dado está disponível na plataforma, como eu disse, está disponível, você tem que ir lá e pedir para ver o dado assim, mas a grande, digamos assim, mensagem, né? Está aqui a Anne que está coordenando esse trabalho, a grande mensagem é a seguinte: aparentemente, quando a gente faz essa análise mais específica, né, pixel por pixel, e não usa a proxy do desmatamento, não usa só a referência do desmatamento, as emissões são menores e as remoções são maiores. E isso faz uma enorme diferença nas emissões líquidas do Brasil, né? Pode até ser o caso que, alguns anos, essa emissão líquida tenha sido negativa. Então, a gente vai estudar muito esse ano, nós vamos passar estudando isso aqui, entender exatamente, fazer as contas de novo, conversar com todos os especialistas que estão trabalhando nesse tema. Nunca foi feito isso para nenhum país do mundo, esse tipo de cálculo dessa maneira, mas curiosamente, o que é a rigor, o que é pedido pelo IPCC. Se você lê o manual, é para fazer uma coisa assim. Como ninguém fazia mapa de uso da terra, ninguém tinha feito essa conta antes. Então, a gente vai trabalhar muito esses números esse ano aqui, vai ser um dado interessante. Muda a história, né, do que a gente está enxergando. Né? Passa a ser muito, muito mais importante as variações do desmatamento e de recuperação de áreas degradadas, etc., no país. Porque elas vão ser muito mais sensíveis a essas subidas e descidas. Bom, uma outra novidade, a última, e eu juro que eu termino, que é o 7 municípios. A gente vamos até gerar um logo, já tem uma coisa nova aí, que provavelmente vai ser um projeto em separado, a partir do ano que vem. A gente vai gerar até um outro momento da discussão, mas a gente fez um primeiro teste, e a gente gerou esse teste para o estado de São Paulo. E por que é importante isso, né? Por que é importante inventariar emissões no nível local, né? Como isso aqui, a Patrícia Espinosa, né, disse, que as cidades é onde
a batalha do clima vai ser ganhada ou perdida. Porque onde as pessoas moram é onde a maior parte das decisões são tomadas, e muitas das decisões que são tomadas nos municípios impactam diretamente as emissões. A gente só listou aqui uma quantidade delas, essa é uma lista aqui que é infindável, certo? Então, para uma cidade começar a lidar com o tema, tem que entender o mínimo do que é que tem, o que é uma emissão no meu município, o que pode ser, o que está pegando aqui, o que faria diferença. Então, a gente fez esse teste, aplicando para o estado de São Paulo, os 646 municípios. Vocês também na plataforma vão poder acessar esses dados. É uma série que vai de 2007 a 2015. A gente viu que não dá para fazer os últimos anos, porque vários dos dados que a gente precisa não existem atualizados anualmente, então a gente vai ter que aprender muito sobre isso ainda. Muito trabalho para fazer com os municípios, a associação, a NAMA, que a gente trabalhou junto, para poder ser capaz de encontrar formas de alocar bem as emissões e tal. E aqui o que a gente está vendo é um mapa, é uma das formas de você enxergar os dados lá, que quanto mais escuro aqui, maior as emissões que tem nesse município. Então, além de São Paulo, é a maior emissão, 20 milhões de toneladas tem São Paulo, é maior que a emissão de 8 estados no Brasil. E depois a gente tem o segundo município que mais emite em São Paulo é Paulínia. Por quê? Refinaria. Refinaria, certo? Gigante de petróleo. A terceira é Cubatão, mesma coisa, certo? Polo petroquímico de Cubatão. Depois a gente tem São José dos Campos, Guarulhos, aí por aí vai. Sempre tem muito relacionado com a indústria ou com o tamanho da população e o consumo de energia que você tem nesses lugares. Também parte de transporte de carga e tal. Então, enfim, a gente fez esse exercício, está disponível lá para acompanhar. A gente nem navegou nesses dados ainda, porque a gente não conseguiu. Literalmente, esse dado ficou pronto segunda-feira. Na terça, a gente conferiu. E desde então nós estamos tentando botar ele no ar, para todo mundo acessar, ele vai sair lá. Só para ter uma ideia, a base de dados do SEG tinha 2 milhões de registros. 3 milhões de registros. Agora ela tem 25 milhões e contando, né? 25 milhões de registros e contando. Então, vai ser bastante coisa. Aí, como é que a gente vai fazer para o Brasil todo, né? Por isso que a gente acha que vai ser outro projeto. A gente vai ter que bolar um outro jeito de fazer e tal, para fazer a coisa para o município. Aqui é o mesmo dado, só para ver coisa que dá para fazer. É o mesmo dado, agora olhando per capita. Então, a emissão per capita de São Paulo tem uma emissão muito alta, só que tem muita gente. Então, a emissão per capita de São Paulo é baixinha, é tipo Índia. Entendeu? É sério, é tipo Índia. Tem muita gente. Agora, se a gente pegar aqui, qual é o município que mais emite em São Paulo per capita? Alumínio. Bom, o nome chama alumínio. Alumínio emite muito. Existem 2 plantas de alumínio no Brasil, uma delas está nesse município. É um município que não tem gente, só tem alumínio. E aí, a emissão é 71 toneladas, né? É tipo o Catar olha, tem vários municípios aqui que tem emissão maior que o Catar, né? Sabe que é algum tipo de indústria que está ali. Tá? Bom, aqui tem uma comparação aqui com ilhas do Pacífico e tal. E São Paulo tem municípios que têm emissão per capita tipo o Bangladesh. Meia tonelada de... Então você tem de meia tonelada por habitante a 70 toneladas por habitante dentro de um estado, né? Mostra bastante diferença. Tem muitas questões aqui, o pessoal vai explorar um pouquinho mais na discussão. Eu queria só ver que a gente normalmente faz o teste da plataforma, mostra como navegar, não vai fazer isso hoje. A gente colocou os tutoriais, tem uns vídeos de tutorial esse ano, no ano passado. O tutorial é a gente mesmo navegando e explicando. Tem para cada um tema, como navegar na plataforma e tal. Os dados por estado tem um mapa, você clica no estado e dá uma amostra do que é as emissões dos grandes setores. E depois ele permite você, tem infográficos, permite você navegar dentro do estado, gera uma ficha para cada estado, tipo um relatóriozinho. Você printa lá, ó, sai pronto. O secretário de meio ambiente é bom, né? Porque ele já gera o governador, já fiz aqui o inventário para todos os anos, né? E a mesma coisa vai ter para municípios. Só para o estado de São Paulo, você vai poder clicar em qualquer município e ter a ficha completa do município e tal para o trabalho. Tá bom? Todos os dados disponíveis no seg.org.br, todos os dados, sem nenhuma distinção, nota metodológica, toda a base de dados, você pode fazer o download, inclusive a base de dados já vai estar hoje disponível, já está disponível hoje para download, são 207 megabytes, uma planilha Excel, e dá para você ter todos os dados que vão para a plataforma estão disponíveis também. Beleza, próximos, já acabou essa parte agora. Marcelo.
Marcelo. Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu trabalho no Instituto de Energia e Meio Ambiente, sou um dos responsáveis pelas estimativas de emissões dos setores de energia e processos industriais. Então agora o que a gente vai começar a fazer é dar um detalhe para esses gráficos que o Tasso já mostrou de todos os setores juntos, e o primeiro mergulho é dentro de energia e processos industriais. Então esse quadro inicial, ele mostra da esquerda para a direita as fontes de emissões desses dois setores, olhando primeiro a quebra entre energia e processos, depois quais são as fontes de energia e, por fim, as atividades. Então, ali no começo, só gostaria de ressaltar que quando a gente fala em setor de energia, a gente não está falando só de geração de eletricidade, estamos falando de toda a queima de combustível, inclusive em outros setores, como atividade de transporte, indústria e produção de combustíveis. Estamos falando também das emissões fugitivas, que são emissões que ocorrem nos processos de produção e transformação dos combustíveis fósseis. Quando a gente fala de processos industriais, são as transformações físico-químicas que acontecem na indústria, e aqui os destaques principais são a produção de cimento e a produção de ferro, gus e aço. Quando a gente pula para um segundo nível aqui, olhando as fontes de energia responsáveis pelas emissões, fica claro que a maior parte das emissões dentro desses dois setores são originadas dos derivados de petróleo. E aí, já dando mais um salto para as atividades responsáveis pelas emissões, são os derivados de petróleo sendo consumidos nas atividades de transporte. Depois dos transportes, a gente tem a indústria, responsável por 166 milhões de toneladas, 31%. Então, somados, transporte e indústria representam 70% desses dois setores, energia e processos industriais. E aqui tem uma parcela significativa dos processos industriais e também do consumo de derivados de petróleo. Depois, a geração de energia elétrica e a produção de combustíveis, que são as emissões do setor de energia para gerar energia, né? Juntas, elas somam aqui 21% no ano de 2017. Então, pegando o recorte desses 4 segmentos, dessas 4 atividades que são as principais responsáveis por emissões, e mostrando a evolução ao longo do tempo, o destaque vai para transporte, que é o principal responsável pelas emissões. Teve, no último ano, uma leve subida de 2%, ele vinha numa queda desde 2015 e agora voltou a subir ligeiramente, 2%. A indústria também saiu de uma tendência de queda, subiu 2%. Geração de energia elétrica voltou a crescer, 9%. Produção de combustíveis se manteve mais ou menos constante. Aqui é um impacto já dessa ligeira aceleração da economia, né, que o Tasso colocou, de 1% no crescimento do PIB. Tem aqui, depois a gente vai abrir cada uma dessas séries, mostrando como que isso reflete nas emissões. Mas é importante destacar que transporte e indústria sempre foram os principais responsáveis pelas emissões dentro desses dois setores, e o transporte, nos últimos anos, teve uma aceleração muito grande da sua participação nas emissões. Então, agora um mergulho dentro das emissões do setor de transportes. De novo, esse quadro, a gente lendo da esquerda para a direita, começando com as fontes de emissões e acabando aqui com qual é o tipo de transporte, se é carga ou passageiro. Volta ali o destaque para as emissões originadas dos derivados de petróleo, e ali vai ressaltar o diesel mineral e a gasolina automotiva. No meio do caminho, a gente vê os modos de transporte responsáveis pelas emissões, e de cara, o principal responsável é o transporte rodoviário, é o modo rodoviário, e dentro dele, destaque para os caminhões no transporte de carga e para os automóveis no transporte de passageiros. Aqui a gente vê, por exemplo, que os automóveis são responsáveis por mais de 3 vezes as emissões de todos os ônibus no Brasil. Quando a gente compara as emissões do transporte de carga versus o transporte de passageiros, as coisas ficam equilibradas. É mais ou menos 50-50 para cada um deles, e vem se mantendo assim nos últimos anos essa tendência entre as duas funções de transporte. E no total, os transportes representam aqui 209 milhões de toneladas, né? Então, uma parcela significativa desse setor. Aqui o que explica esse comportamento dos transportes, essencialmente, é a queima de combustível. Então, quanto mais combustível fóssil sendo queimado, maior as emissões do setor de transporte. Destaque para o diesel mineral, que acompanha muito bem a trajetória da evolução do PIB. Então, nos últimos 2 anos, de 15 para 16 e de 16 para 17, com a retração do PIB, também cai o consumo de diesel mineral. No último ano, ele voltou a subir um pouco. Mas também tem uma outra
dinâmica importante na hora que a gente vê as emissões do setor de transporte, que é o consumo de gasolina automotiva ou de etanol. No último ano, especificamente, a gasolina subiu 2,6% e o etanol caiu 0,2%, quase se manteve constante, e é função da dinâmica de preço entre os dois. Então, no último ano, a gasolina estava mais competitiva do que o etanol, ela subiu um pouco. Já em 2018, a gente vai ver provavelmente uma tendência contrária. Aqui para energia elétrica, também explicando como que acontecem as emissões, só que aqui detalhando pela geração. Então, a gente tem a curva da energia hidráulica, sempre ascendente até ali 2011, tirando o tempo do apagão, em 2001, e a partir de 2001, o crescimento das usinas térmicas a combustível fóssil. Entre 2011 e 2015, fica nítido que a queda das usinas, da geração por usina hidráulica foi compensada pelas usinas térmicas a combustível fóssil, em especial as usinas a gás natural. Mas aqui também tem uma boa notícia, que é o crescimento constante da série verde, que são as usinas renováveis não hídricas, as usinas eólicas, térmicas a biomassa e a geração solar. Aqui só alguns destaques das emissões municipais do setor de energia, o Tasso já começou a apresentar, né? Então, já teve também os nossos destaques das principais emissões, que são aquelas atreladas ou à produção de petróleo ou a alguma atividade industrial localizada, mas ainda assim, o principal município dentro de energia é a capital, por conta do consumo de combustíveis nos transportes. Então, é principalmente diesel e gasolina sendo consumido. Mas tem o destaque para Paulínia, com a refinaria, Cubatão também, e Cubatão também tem a siderúrgica, São José, mas também cabe destacar aqui Guarulhos e Campinas, por conta da movimentação do aeroporto internacional dos dois. Aqui um mapa, igual que o Tasso tinha mostrado, só que fazendo um recorte só para energia e processos industriais. Então tem dois blocos aqui, né? Atividade de transporte na região metropolitana e em Campinas, mas também algumas cidades que se destacam pela produção de derivados de petróleo e pelos processos industriais, como Paulínia, São José dos Campos e Cubatão. E aqui só para falar bem rapidinho, que quando a gente partiu para esse exercício das emissões municipais, a gente se deparou com vários desafios metodológicos, né? E os dois principais deles, que a gente quis destacar aqui, são que não temos tantos dados para fazer essas estimativas, então, como o Tasso mesmo colocou, a gente não conseguiu reportar elas até 2017, e também a questão de que energia e matéria, elas não ficam restritas às fronteiras municipais. Então, não necessariamente um combustível que é abastecido numa cidade vai ser queimado apenas nela. Ele pode viajar para outro município, né, um combustível turista. A gente decidiu aqui no SEG alocar as emissões aonde elas acontecem, sempre que possível, ou onde o combustível foi vendido. Então, aqui um exemplo é como alocar as emissões pela produção ou pelo consumo de eletricidade. Se a gente pega Cubatão, que tem uma usina térmica a gás natural, a gente vê que as emissões diretas, aquelas que foram geradas em Cubatão, que é a série azul, são maiores do que as emissões indiretas, aquelas que seriam atreladas ao consumo de eletricidade em Cubatão. Só que se a gente pega São Paulo, capital, que também tem uma usina a gás natural, a coisa inverte. A emissão direta pela geração é muito menor do que a emissão indireta, e o consumo de eletricidade aqui na capital é muito maior do que em Cubatão, por exemplo. É isso. Já passando para a próxima aqui para Iris. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Iris Coluna, eu sou do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, e a gente é responsável pela quantificação das emissões do setor de tratamento de resíduos. Então, aqui, quando a gente fala do setor de tratamento de resíduos, a gente fala principalmente sobre a disposição de resíduos sólidos, que aqui no caso, e o tratamento também, né, de resíduos sólidos, mas aqui no caso a gente está falando principalmente sobre resíduos sólidos urbanos, pela incineração de resíduos, que no Brasil é uma rota utilizada atualmente para resíduos de serviços de saúde e resíduos sólidos industriais, para o tratamento de efluentes domésticos e também para o tratamento de efluentes líquidos. Então, aqui, a gente tem a carinha das emissões do setor. Então, é um setor que tem um crescimento exponencial com uma certa estabilização para anos recentes. E aqui também a gente tem uma distribuição da contribuição por subsetor. Então, o destaque ele se dá para a disposição de resíduos sólidos em aterros controlados, sanitários ou em lixões. Aqui, a gente está falando um pouquinho sobre a disposição final dos resíduos sólidos. Então, é importante notar que com esse aquecimento da economia, que já foi mencionado, a gente também teve um aumento nas taxas de geração de RSU
e na quantidade de resíduo que foi coletada e aí encaminhada para a disposição final. Então, isso impactou no aumento na quantidade de metano emitida, né? E aqui a gente tem a cara aqui das emissões para o setor. Então, aqui são as emissões, né? Ele representa 1,6 megatoneladas, né? Milhões de toneladas de metano, e a gente vê aqui a contribuição de aterros sanitários, ela tem aumentado justamente por conta da implementação da política nacional. Aqui um pouquinho da cara de efluentes líquidos industriais. Então, a gente quantifica as emissões relacionadas à produção industrial de açúcar, álcool, celulose, leite cru, leite pasteurizado, cerveja de carnes, que aí entra naquela história do agronegócio, né, que o Tasso mencionou, e especificamente a produção de álcool, açúcar e celulose, elas representam 80% das emissões do setor, do subsetor. E aqui são os 5 estados que mais contribuem, e eles também representam 30% do total de emissões. Então, aqui tem São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Falando um pouquinho sobre efluentes líquidos domésticos, a gente nota que esse setor ele é marcado por uma forte influência populacional e também relacionada a indicadores de acesso aos serviços de saneamento. Então, se tem coleta, se tem tratamento, esse tipo de informação é importante na hora lá de quantificar e assumir um fator de emissão. Esse setor ele foi responsável pela emissão de 698 mil toneladas de metano e 6,8 mil toneladas de N2O. E aqui, então aqui, ó, nesse gráfico, a gente apresenta os resultados por estado. Então dá para notar que os estados mais populosos também têm uma relação e são, no geral, os estados que mais poluem, que mais emitem gases de efeito estufa. E aqui também, falando um pouquinho sobre a versão desse ano, no SEG a gente fez uma análise municipal para todos os municípios do Brasil. E aqui tem um recorte falando que 75% dos municípios do Brasil, na sua totalidade, né, dos 5.570, eles têm um índice de coleta e tratamento menor que 25%. Então, a gente ainda está muito longe da universalização, né, dos acessos ao serviço de saneamento. E, na verdade, é um pouco o que a gente vê para esse setor. O que a gente precisa para o setor de resíduos? É universalizar, então garantir o acesso ao serviço de saneamento, mas, paralelamente, incorporar medidas de mitigação e medidas e tecnologias que contribuem para a redução e também para o enfrentamento da mudança do clima. Agora, falando um pouquinho das emissões municipais, então, para o setor de resíduos. Por que inventariar as emissões a nível local? Então, acho que um dos aspectos mais relevantes para o setor de resíduos, que é um pouco diferente para os outros setores, é que a gestão ela ocorre a nível local, seja para efluentes domésticos ou resíduos sólidos. Então, isso, na verdade, vai fortalecer toda a metodologia do SEG e vai nos gerar resultados mais precisos. E aí, mais especificamente, como o governo local pode atuar e implementar medidas de mitigação e adaptação. Então, o poder local pode atuar sobre conscientização e consumo consciente, reciclagem seco, compostagem, diversificação de rotas de tratamento e aproveitamento energético em aterros sanitários, estações de tratamento de efluentes e alguma série de outras medidas. Mas como isso se dá a nível local, então é muito interessante ter esse tipo de recorte. Aqui, mostrando também um mapa para o setor específico, né, que já foi apresentado no geral e também para a energia, mas agora para o setor de resíduos, a gente vê que o destaque do setor também vai para o município de São Paulo. Ele representa cerca de 20% das emissões totais do setor no estado de São Paulo. E aí a gente tem outras contribuições. No geral, as cidades no estado, elas vão ter esse perfil. Então, grande parte das emissões elas vão estar relacionadas à disposição final e aí depois uma fração de efluentes líquidos domésticos e, dependendo, efluentes líquidos industriais. Só que aí, para alguns municípios, o processo de alocação dos efluentes líquidos industriais foi um pouco diferente. Então, em Jacareí, por exemplo, tem a usina tem uma indústria de produção de celulose. Então, aí gerou uma grande alocação das emissões de efluentes industriais, e aí você tem um perfil diferente. Então, mas isso tem que ser olhado com cuidado, e como essa versão preliminar, isso ainda vai ser desenvolvido aí nas versões futuras. E aqui só uns destaques, que o estado de São Paulo, ele emitiu, no setor de resíduos, 28 megatoneladas de CO2 equivalente, onde 45% das emissões elas são relacionadas à disposição final, 0,3% da incineração. Eu não falei anteriormente, mas é que a incineração, até mesmo a nível nacional, ela representa apenas 0,3%, porque não é uma rota comumente utilizada, então a gente acaba não olhando tanto para esse subsetor. 21% das emissões elas são relacionadas ao tratamento de efluentes líquidos domésticos e 32,4% ao tratamento de efluentes líquidos industriais. Então, essa é a cara do estado de São Paulo, e aí dentro do município, cada município vai ter o seu perfil.
como eu falei, o município de São Paulo é responsável por cerca de 20% das emissões, e nesse perfil parecido. E aqui eu ressalto também a contribuição de Jacareí, Luiz Antônio, Limeira e Mogi Guaçu, que são onde estão justamente as plantas de fabricação de celulose. Mas aí também tem outras contribuições do Estado. O Estado também ele tem bastante representação no que diz respeito à produção de álcool e de açúcar. Então, os locais onde tem usinas de produção de álcool e açúcar, a gente também observa um perfil um pouco diferente. Mas essa é um pouco a carinha do setor de resíduos. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Simiro, eu trabalho no Maflora, no Instituto de Manejo e Certificação Agrícola e Florestal, baseado em Piracicaba. Tá ligado? Tá, vale. Tá. E também, desde o primeiro SEG, nós somos responsáveis pelo setor agropecuário, né? E aqui eu vim apresentar os destaques desse ano, então falar do setor de agropecuário, né? Então, só para deixar todo mundo um pouco na mesma página, né? Setor de 25% das emissões do Brasil, diretas, 71 diretas, mas indiretas. E o que a gente quantifica nisso, né? São todas as emissões relacionadas à criação de animais para consumo, certo? E também animais de transporte e outros tipos, e os cultivos agrícolas. Então, essas são as duas principais fontes que estão relacionadas a dois gases, o metano e o N2O, certo? E agora, mais recentemente, tanto o nosso governo quanto o SEG tem preparado o reporte das emissões relacionadas ao solo, né? Que é a base dos compromissos nacionais, onde se apresenta a oportunidade que o setor agropecuário tem de remover carbono. Então, fazer o sequestro de carbono. É onde está a oportunidade do Brasil avançar ainda mais na mitigação das emissões por esse setor, né? Então, o SEG já começou a reportar isso. Estamos em contato lá com o MAPA e outros órgãos governamentais para tentar acoplar esse reporte no inventário nacional. Em breve ele estará lá, né? Então, a gente já se antecipou aqui em criar uma metodologia para dar suporte a esse reporte, né? Então, em 2017, o setor ele alcançou ali 495 milhões de toneladas, né? É uma projeção crescente desde 1970, que é a série que a gente consegue fazer, praticamente os últimos 50 anos quase, né? E a gente nota que grande parte das emissões, né, ela é proveniente de sistemas de criação animal, né? É onde a gente vê a fermentação entérica e manejo de dejetos, então são as emissões relacionadas à digestão dos animais e ao manejo de dejetos desses animais no campo ou em outros sistemas, certo? Então essas emissões elas cresceram aqui 160% desde 1970, tá? Evidentemente, a gente teve um aumento de produção de alimentos nisso, mas como o professor disse inicialmente, a gente tem que trabalhar numa redução de emissão, porque nada adianta a gente produzir mais e emitir mais, isso não vai resolver o problema do clima, né? E, pontualmente, que do ano passado para esse ano, a gente teve uma redução de 1% das emissões desse setor, praticamente estável, né? Então, no curto prazo, a gente tem essa variação, né? E as principais atividades agropecuárias relacionadas a essas emissões é a pecuária, né? Tanto a de corte quanto a de leite, mas principalmente a de corte, que se relaciona a quase 70% das emissões do setor de agropecuário, né? E isso corresponde ao Brasil a cerca de 15% das emissões totais do Brasil relacionadas apenas à pecuária, de forma direta, de corte, né? E seguido do uso de fertilizantes sintéticos, que adubam grande parte das culturas agrícolas no país, em larga escala especialmente, e os demais subsetores que representam 6%, né? E a gente nota que essa pontualidade do ano retrasado para o ano passado, né, essa diminuição de 1% das emissões do setor, ela está relacionada à redução das emissões justamente da pecuária, que é o que mais tem peso nessas emissões, né? E a gente nota que, por que